Muito bem, pessoal, então agora o próximo assunto que nós iremos tratar diz respeito à gestão por processo. Esse é um assunto corriqueiro e as bancas adoram tratar gestão por processos, PDCA, que é ato contínuo, a gestão por processo, e gestão por projeto, que não é tão corriqueiro, mas importante e remonta essa ideia geral aí de gestão. Ok, em relação à gestão por processo, a gente pode pensar o seguinte: gestão por processo é um conjunto de recursos e atividades interrelacionados ou interativas que transforma insumos de entrada em serviços, produtos de saídas. Esses processos são geralmente planejados e realizados para agregar valor aos serviços e aos produtos. Então, olha que importante essa frase. Todo processo tem uma lógica de entrada, processamento, saída. Insumos, processamento, produtos. Então, eu convido vocês a pensarem da seguinte maneira: todo processo pode ser representado da seguinte maneira: entrada, processamento, saída. Ao mesmo tempo também podemos pensar que são insumos de entrada, necessidades. Insumos, informações, matéria-prima, pessoas, energia, equipamentos, são insumos de entrada que, ao serem transformados ou sendo transformadores, no caso de equipamentos que transformam matéria-prima, com as pessoas e tudo mais, eu tenho como consequência, na saída, produtos. Produtos estes que eu posso pensar enquanto produto mesmo ou serviços, se for uma área de serviços. Logo, processo pode ser visualizado em linhas gerais da seguinte maneira. Vamos ver a outra frase que diz o seguinte: a excelência em desempenho e o sucesso no negócio requerem que todas as atividades interligadas sejam compreendidas e gerenciadas segundo uma visão de processos. É fundamental que sejam conhecidos os clientes destes processos, seus requisitos e o que cada atividade adiciona de valor na busca do atendimento a esses requisitos. Ainda, processo é um conjunto de ações realizadas para gerar um determinado produto a partir de insumos definidos. Isso nós já vimos, porém, temos que tratar um pouquinho sobre essa lógica do cliente. Ele está dizendo, então, que um processo deve ser visualizado segundo, então, a lógica da gestão de processos, onde todas as atividades que são interligadas sejam vistas da seguinte maneira. Ao mesmo tempo, ele está nos dizendo que eu tenho que olhar sobre a lógica do processo, identificando quem são os clientes desse processo. E eu quero demonstrar para vocês que cliente do processo está sempre no início do processo, à tua esquerda, no início, junto à entrada de recursos, de insumos. E eu tenho, então, nessa mesma lógica, o cliente está sempre ligado à entrada. A entrada, processamento, saída. A saída deste processo representa a entrada deste outro. A saída, este produto, representa os insumos para o processo seguinte, a sua entrada. Então, esse produto representa o insumo para o processo seguinte, que vai gerar também na sua saída produtos. Esse produto, ele representa a entrada, o insumo para o processo seguinte, né? É isso. Logo, toda a lógica de processo eu tenho cliente. Cliente é aquele que o fornecedor deve atender. Todo processo tem um fornecedor, um cliente. O cliente é o ator do processo que irá fazer a agregação de valor. Ao agregar valor, ele oferece e passa a ser fornecedor para a próxima etapa. A próxima etapa, então,
é o seu cliente. Logo, eu sou cliente da etapa anterior. Processo o trabalho, agrego valor e forneço para a etapa seguinte, que é o meu cliente, o produto resultante, que para ele será insumo, ao qual ele irá processar e, portanto, agregar valor e vai fornecer o resultado da sua transformação, do seu esforço, ou seja, o produto, que para o outro será insumo de entrada para o seu cliente. Esse cliente, novamente, agrega valor, transforma e fornece, até que eu chego no cliente, vamos pensar assim, final. O cliente final. E para o cliente final, eu tenho um produto final. Esse produto pode ser entendido como algo tangível ou, em sentido geral, o produto como um serviço. Veja, então eu estou dizendo que esse produto aqui é um subproduto, é um produto intermediário, insuficiente para representar o produto total, mas ele é parte importante. Este, com mais uma agregação de valor, gerou um outro produto, que mais uma agregação de valor gerou o produto final. Logo, na lógica de processo, eu tenho que sempre visualizar o processo integrado, todas as suas relações entre cliente e fornecedor, cliente-fornecedor, cliente-fornecedor, cliente final. Sempre tem insumo de entrada, produto de saída. Insumo de entrada, produto de saída. Insumo de entrada, produto de saída. Algo que foi dito ali, eu tenho que, na lógica do processo, conceber quais são os requisitos de cada cliente, quais são as suas necessidades enquanto cliente. É importante que na lógica do processo se conheça a necessidade de cada cliente, de modo que o fornecedor possa atendê-la. A lógica da qualidade total é isso, atender a necessidade do cliente, não importa se o cliente é interno ou o cliente é externo, mas atender a necessidade do cliente. Então, é o que o fornecedor tentará fazer. Na mesma forma, esse cliente aqui, ele tem requisitos de entrada que devem ser atendidos por quem? Por quem fornece. E assim, sucessivamente, requisitos de entrada a serem fornecidos e atendidos, até que, no final, esse produto, ele atenda os requisitos, as necessidades do cliente. A lógica do processo, a gestão de processo, ou por processo, busca exatamente o quê? A necessidade do cliente, atender, dar a satisfação ao cliente no atendimento das suas necessidades. Não se esqueçam disso. Uma outra coisa que é importante, eu estou aqui falando sobre um processo, a gestão de um processo. Gestão de processo é um pouquinho diferente da gestão por processo. Gestão por processo é uma filosofia, é uma mentalidade de gestão. Então, a gestão por processo é maior do que a gestão de processo. Quando eu falo gestão por processo, eu estou falando que é um tipo de modelagem gerencial que pressupõe que a organização como um todo seja visualizada pelos seus macroprocessos, pelos seus processos. É uma visão por processos, e não apenas uma gestão de um processo qualquer. Falando em um processo qualquer, finalizo essa parte dando uns simples exemplos para que você possa entender. Imagina um processo de compras, onde o primeiro fornecedor é o requisitante. Por que ele é o primeiro fornecedor requisitante? Porque ele fornece ao pessoal da parte de pesquisa, aquilo que são os requisitos de entradas necessários. Por exemplo, que diga qual é o objeto, qual é o prazo, quais são as condições de fornecimento, quais são as especificações do produto, enfim, que preencha lá o formulário 5, formulário número 5 que está lá na intranet. Então, esse fornecedor, desejando atender a necessidade do pessoal da pesquisa, deve preencher decentemente os requisitos necessários que estão lá no formulário 5. Então, eu atendo o meu cliente, pesquisa, eu, fornecedor requisitante,
para que ele faça a parte dele. Recebendo o formulário com todos os campos do notebook, queres comprar um notebook, então está lá o objeto, a especificação do notebook, a forma, entradas ali, as entradas, tanto de memória, tanto de HD, enfim, as especificações todas, em quanto tempo tu queres receber, como é que tu pretendes pagar, enfim, uma série de informações necessárias para o pesquisador ir ao mercado. Imagina que então o pesquisador foi ao mercado, pesquisou e juntou 3 preços. Dos 3 preços gerou um ganhador. O que o pessoal da pesquisa de compras vai fazer para a área financeira? Imagina, para a área financeira. O pessoal da pesquisa, então, vai fornecer o ganhador, preenchendo o formulário 10. Exemplo. O que eu tenho no formulário 10? As mesmas informações do formulário 5, mais os dados do ganhador. Os dados do ganhador, CNPJ, os dados cadastrais, telefone, representante legal. O que o financeiro vai fazer agora diante dessas informações que ele precisava? Ele também vai agregar valor, pegando esses dados e empenhando, emitindo uma ordem de compras para o fornecedor. Ele emite a ordem de compras para o fornecedor e entrega aqui para o almoxarifado. O pessoal da parte de recebimento de materiais, almoxarifado. O que o pessoal do almoxarifado faz? Passado alguns dias, recebe o notebook. Como ele recebeu cópia do formulário 10 e mais a ordem de compra, ele recebeu insumo de entrada, quais são os requisitos do almoxarifado? Ele precisa receber o equipamento da empresa, o notebook, ele irá comparar o notebook fisicamente com tudo aquilo que no papel estava dito que seria o objeto da compra, ele compara o físico com o que está descrito. Comparando, fazendo todos os testes, se ligou, se não ligou, se ao ligar a parte de software é exatamente aquilo que estava pedindo, estando tudo ok, o que o almoxarifado faz? Entrega, fornece ao cliente final. O que o cliente final queria? O cliente final, vamos imaginar nesse caso, seja o diretor. Foi ele que pediu para a secretária comprar o computador. Secretária. Então, a secretária era requisitante, o pessoal da pesquisa pesquisou, chegou ao ganhador, o pessoal fez a solicitação de compra, autorizou a empresa a fornecer, a empresa forneceu, o almoxarifado, então, agregou valor conferindo e entregou ao diretor aquilo que eram seus requisitos necessários, o notebook com as especificações todas. Pessoal, a gestão por processos, enquanto modelo, visa isso. E a gestão de processo, naturalmente, a mesma coisa, porém, mesma coisa no sentido de olhar o processo, né? Bom, o que torna legal o processo? Que eu posso identificar cada ator, eu posso mapear cada atividade, eu posso identificar cada tarefa, eu posso verificar quem é cliente de quem fornece para quem. E o mais interessante nesse mapeamento, nessa identificação, nessa exposição de todas as interfaces, eu posso estabelecer indicadores. Indicadores antes, indicadores durante e indicadores depois de cada processo, subprocessos. O interessante é que o indicador permite que tu faça toda a gestão, essa gestão contínua, repetitiva, tu faça de forma que tu tenha domínio dos dados, domínio dos fatos, e assim tu possa sempre procurar a melhoria contínua do processo, porque tu está diante dos fatos e dos dados, e estes podem mostrar a necessidade de melhorar aqui, melhorar um pouco ali, e a tua decisão, então, ser uma decisão mais precisa, porque os dados estão sendo ressaltados, disponibilizados. Tu evita o caráter subjetivo da decisão, aquela decisão do achômetro, do achismo, da mera experiência, do insight, do gestor, do guru. Não, a gestão se dá pelas informações que o processo está te fornecendo, de forma mais precisa. Com isso, eu não só posso melhorar o processo, de forma a ser mais, então, eficiente no uso dos recursos, ou seja,
Eficiente no uso do recurso. Recurso tempo. O processo pode ser mais rápido, porque eu trabalhei, fui melhorando o processo em gargalos. Eu posso ser mais eficiente no uso do recurso materiais, estou economizando materiais, otimizando materiais. Eu posso ser mais eficiente no uso do recurso humano, enquanto pessoas, no sentido de precisar menos das pessoas, porque não tem retrabalho, ou do recurso dinheiro. Eu estou gastando menos para processar um determinado processo, eu estou sendo mais otimizante, estou com isso, então, tendo menos dispêndios financeiros, logo, do ponto de vista da eficiência, eu estou gastando menos, fazendo mais com menos. E também posso ser mais eficaz com o processo, ou seja, alcançando os resultados que se pretendia, que, em últimas palavras, ao atendimento da necessidade desse cliente. Percebam que esse cliente, ele pode ser um cliente interno ou um cliente externo. Antes disso, deixa eu demonstrar para vocês o que nós discutimos até então. Esse é um modelo exatamente do que a gente desenhou. Um processo que tem entrada, tem saída, que tem cliente, tem fornecedor, que tem insumo, que tem produto e que tem indicadores ao longo de todo o processo. Percebam que ali está dito macroprocesso. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma lógica de gestão por processos, que é aquele modelo de gestão moderno, como assim é a gestão por resultados, a gestão por competências, as estruturas inovativas que buscam, né, essa coisa contemporânea, se eu estiver olhando a gestão por processos, eu posso estar visualizando a minha organização não meramente pelas áreas funcionais tradicionais, mas pelos seus macroprocessos. Abaixo dos macroprocessos, cada macroprocesso tem processos. Cada processo poderá ter ou não subprocessos, e os subprocessos compostos de atividades e, por sua vez, desdobrados em tarefas. Agora, o que é interessante, e voltando, temos que lembrar que temos clientes internos, temos clientes externos. Algo importante é quando a gente mostra para vocês ali as categorias de processos. A maioria dos autores trabalham com a ideia do processo finalístico, mas também trabalham com a ideia do processo de apoio, processo de suporte. Alguns outros autores trabalham com a ideia dos processos gerenciais ou de apoio à tomada de decisão. Bom, o que é importante que vocês saibam? Que os processos finalísticos também são conhecidos como processos de cliente, processo de negócio, processos fins, processos primários, processos principais. Guardem esses nomes. O que são esses processos? Eles são os processos que representam a atividade fim da empresa, ou que estão diretamente relacionados ao cliente externo, cliente fora da empresa. Já, por outro lado, os processos de apoio também são conhecidos como processos de suporte, processos meios, processos organizacionais ou processos secundários, que são os processos que dão suporte ao processo fim. Eles existem para dar base, para dar sustentação aos processos fins. Como é que isso seria demonstrado para vocês? Seria demonstrado da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um processo fim, processo finalístico, onde o resultado é o cliente final. E esse cliente final é o cliente externo. Externo, ok? Já os processos, e esse é o processo fim, finalístico. E eles são suportados por processos meio, que dão suporte. Processo meio, processo de apoio, meio, que encontra como cliente um cliente interno, na própria organização, cliente interno. Logo, os processos finalísticos, clientes externos, processos de apoio, clientes internos. A hierarquia de processos já vimos, macro, processo, subprocesso, atividade ou tarefa. Se uma empresa for menor, ela nem tem todos esses níveis, podem ser apenas processo, atividade e tarefa, está valendo. O importante é nós não invertermos a hierarquia, botar processo acima de macro processo, que estaria totalmente errado. Bom,
para definir um processo, em linhas gerais, nós temos que, primeiro, nomear qual é o processo de compra, por exemplo, quem é o responsável pelo processo, identificar quais são os insumos de entrada em cada etapa do processo, quem fornece para quem, ao mesmo tempo, detalhar os produtos, a saída de cada processo, o nível de agregação de valor e os clientes de cada processo. Estabelecer uma interface, um diagrama de interface entre as etapas do processo e, por fim, um processo é bem representado por um fluxograma. O fluxograma é uma forma fácil, tranquila de demonstrar todo o fluxo de atividades. E a boa prática pede que os processos sejam todos eles mapeados, identificados e estabelecidos os seus indicadores. Os indicadores permitirão, então, a melhoria do processo na medida em que identifica os gargalos, os caminhos críticos, onde é que está indo bem, onde é que está indo mal, e assim buscando ser mais eficiente no uso dos recursos ou mais eficaz no alcance dos resultados. Ok, pessoal? Para processo, é, em síntese, o que está demonstrado ali. Entrada, processamento, agregação de valor, sempre há uma agregação de valor de uma etapa em relação à sua anterior. A saída, eficiência, eficácia, medição, antes, durante e depois, por indicadores, baseados em fatos e dados. Com isso, uma tomada de decisão mais assertiva, procurando, então, melhorar a capacidade da empresa, o aumento da sua produtividade, enfim, os resultados melhores, tudo de forma proativa. Gestão de e por processo, algo importante e a banca adora. Vamos ver uma questão rápida aqui sobre o assunto. FCC, TRT, 12ª região. Macroprocesso compreende a visão mais geral do processo, até aqui tudo bem, que em regra abrange vários processos principais ou secundários, verdade, finalísticos ou de apoio, e envolve mais de uma função organizacional. Claro, porque se ele é um macroprocesso, envolve vários processos, imagina que eu tenho lá a área de RH, área de marketing, área financeira e de produção, áreas funcionais. E o macroprocesso, a lógica do macroprocesso é um processo que atravessa várias dessas funções. Um processo que passa pelo administrativo, que passa pelo financeiro, que passa pelo marketing, passa pela produção e chega lá no cliente. Logo, um macroprocesso na sua transversalidade com as áreas funcionais. Enfim, então, está certo, exatamente isso, envolve mais de uma função organizacional, principalmente em se tratando de macroprocesso. Subprocesso corresponde a uma parte específica do processo, perfeito, composto por um conjunto de atividades que demandam insumos próprios, cada subprocesso, e resultam em subprodutos, porque se ele é um subprocesso, ele tem subprodutos, acreditando que o produto final é do processo. É uma questão só de terminologia na hierarquia que nós estamos falando. Então, e resulta em subprocessos que concorrem para o produto final do processo. Então, se o processo tem um produto final, é sinal de que o subprocesso tem um subproduto. Simples assim, correto. Tarefa é a menor divisão do trabalho exclusivamente operacional. Uma tarefa operacional, levantar o controle para apertar e acionar a televisão, é uma tarefa exclusivamente operacional, certo? Que corresponde ao fazer, sendo uma partição da atividade, ou seja, um conjunto de tarefas representa uma atividade, com rotina ou procedimento específico, correto, alternativa correta C1, 2 e 3. Outra questão aqui da FCC, TRT, São Paulo, que diz, afirmam, os autores aqui, o Davenport e o Gonçalves, afirmam que para a organização adotar o ponto de vista do cliente, deve usar a abordagem de processo, que visa, em última instância, a necessidade desse cliente, o qual necessita ser projetado para satisfazer ao cliente. Correlacione, nesse aspecto, então, as afirmativas abaixo que tratam da gestão por processo. Aqui ele está falando da gestão por processo, como poderia estar falando da gestão de processo. Tá? Nesse caso, não faz nenhuma diferença. E aí ele diz, olha, eu tenho o processo-chave ou primário, que eu sei que é o finalístico. Eu tenho o processo de apoio ou de suporte, que são os processos meio. E tenho os processos gerenciais, que são aqueles que eu falei, gerenciais ou de apoio à decisão. E aí ele fala, voltados à administração de recursos, centrados nos gerentes e nas suas relações de medição e ajustes,
e voltados ao atendimento a clientes, representam a relação da empresa com o meio externo. Qual dos três processos estão voltados a clientes no meio externo? Fica mais fácil nós acertarmos essa aqui primeiro. Voltados ao atendimento de clientes e representam esse link com o lado externo. Clientes externo, processos, pessoal, primário. São os processos finalísticos, primários, principais, chave de negócio ou de clientes, aqueles que estão voltados aos clientes externos. Então, eu teria A3. Quando eu digo processos voltados à administração de recursos, são os processos meio. Administração de recursos para dar suporte aos processos fim. Logo, voltados à administração de recursos, processos de apoio. E, quase que por óbvio, centrados nos gerentes, processos gerenciais. Então, resposta está correta quando diz A, A3, B1, A3, B1, A3, B1, C2. Alternativa A, ok? Outro assunto importante e, de alguma maneira, importante para gerenciamento de processos é uma ferramenta da qualidade, já de mais de 50 anos, mais de 60 anos, aperfeiçoada por Deming e elaborada por Shihard, e o Deming vai dar, então, uma grande relevância, que é o ciclo do PDCA. Ciclo do PDCA significa uma ferramenta, então, de gestão, uma metodologia de gestão para controle e melhoria de processos. Controle e melhoria de processos. Só? Não. Controle e melhoria de processos, melhoria e gestão de projetos ou melhoria da própria gestão. Enfim, é uma ferramenta extremamente importante e não é difícil, pessoal. Chama a atenção de vocês para o seguinte gráfico. Olhem só. Eu posso dizer que o ciclo do PDCA é um ciclo de 4 etapas, de 4 passos, onde eu tenho no primeiro passo o plan, no segundo do, terceiro check e o quarto action. Vejam só que o plano, planejamento, primeira etapa, é uma etapa que eu poderia dividir em 2 momentos. O primeiro momento é o da definição dos objetivos e metas a serem alcançados. Uma vez que eu defino os objetivos, eu desdobro ele em metas. Ok, mas o plano não é só isso, o plano é isso mais a definição do método e os padrões de trabalho. Em suma, eu estou dizendo que o plano se ocupa do o que fazer e como fazer. O que e o como em 2 momentos. Definição de objetivos e metas, definição de método e padrões. Como fazer? Plan. Imagina então que tu ficou todo o tempo planejando. Uma vez esgotado o planejamento, agora é a hora de ir para campo, para a ação, para a transformação. E nós chegamos ao do. O do também dividido em 2 momentos. Um primeiro, a preparação da equipe. Preparar a equipe significa organizar a equipe, treinar a equipe, comunicar-se com a equipe para a implementação. Preparado a equipe, treinado, capacitada a equipe, e implementação. Implementação, a execução em si, a coisa acontecendo, está saindo do papel. Está acontecendo e, de alguma maneira, eu estou monitorando os resultados que estão acontecendo. Então, eu fiz o plan, que é o papel, as definições, acerca dos objetivos e os recursos necessários, o que e o como. Eu fui para a execução, preparando a equipe e a execução em si, e monitorando os resultados, até que eu chego no check. O check representa a verificação. Verificar o quê? As outras 2 anteriores, é verificar o D em relação ao P. Verificar o resultado obtido dividido por aquilo que foi planejado. Imagina que o planejado tenha sido 100 unidades no período e a execução só deu 90 unidades no período. 90 sobre 100, 90%. Logo, check, ao comparar, veja, quem monitora os dados, que coleta os dados, é o do. O check, ele compara, ele verifica comparando o D sobre P. 90 sobre 100, 90%. O check chegou, então, a essa situação.
E você passa para a próxima etapa, que é o action, o agir. Agir melhorando. Só? Não. Agir melhorando, agir corrigindo e agir aprendendo. O action é que terá toda a ideia de ações corretivas de melhoria, para que no próximo ciclo do PDCA, tu venha de forma melhor e aumente esse percentual de 90% para 95% ou 100% do planejado. Então, o action é onde sairá a ideia das melhorias todas, né? Propondo as melhorias todas para que, então, na próxima rodada do PDCA, o plano, e o do e o check estejam melhor alinhados do que foram os 90%. Por favor, gente, ciclo do PDCA, ciclo do controle da melhoria de processos em 4 etapas, plan, do, check, action. Não se percam nisso, no sentido do que representa o plan em 2 momentos, o que representa o do também em 2 momentos, o check e o action. E assim você esgota o PDCA. Convido vocês, então, para juntos corrigirmos aqui questõezinhas rápidas sobre PDCA. FCC, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, analista de controle externo. O método PDCA é utilizado em processos produtivos para manter o nível de controle e, como tal, não tem aplicabilidade na melhoria desse processo. Imagina só tu dizer que PDCA não tem aplicabilidade na melhoria dos processos. É tudo que ele quer, é a melhoria dos processos. Fora. Estabelece na etapa do plan, temos 2 coisas na etapa do plan, as metas da organização, perfeito? Enquanto que os métodos utilizados para métodos como são definidos na etapa de ação do errado, porque no plan eu defino metas e métodos. O que e o como? Errado, porque está dizendo que é no do e não é a questão dos padrões, dos métodos. Foi desenvolvido a partir da percepção de que os problemas em um processo, imagina os problemas, o 90% que eu estava dizendo, os 10% faltantes lá, considerado como oportunidades de melhoria, aqueles 10 são considerados oportunidades de melhoria, são causados pela diferença entre as necessidades do cliente e o desempenho do processo. Meio confuso? Vamos de novo. Ele está dizendo o seguinte, que o método PDCA, ele identifica o seguinte, o que eu quero com o P? Estabelecer os objetivos e metas para atender algum cliente, interno ou externo. Eu faço todo o PDCA com o objetivo final de atender as minhas necessidades, dos meus clientes, interno ou externo. Lembra da gestão por ou de processo. Então, na medida que eu estou executando o PDCA e eu vejo problemas, o que ele está me demonstrando é que existe um gap, uma lacuna entre o desempenho que eu estou tendo e a necessidade do cliente. Então, isso é uma oportunidade de melhoria desses 10, rodando o PDCA novamente. De novo, foi desenvolvido a partir da percepção de que os problemas em um processo, considerados como oportunidades de melhoria, e sempre são, né? O problema sempre é uma oportunidade de melhoria, isso não se discute, são causados pela diferença entre o que o cliente quer e o que de fato eu estou entregando. Ou seja, o que ele quer está no plano, o que eu estou entregando é o do. Essa diferença é a oportunidade de melhoria, é o meu problema. Certo esta. Mesmo que tu tivesse em dúvida, vamos ver se as outras 2 já não se entregam. O PDCA, então, é utilizado para realizar o diagnóstico estratégico externo de uma organização, etapa em que são identificadas oportunidades, problemas e ameaças. Pessoal, isso é planejamento estratégico, não é PDCA. Tá? Isso é diagnóstico estratégico, direcionamento estratégico, mas não é PDCA. É uma ferramenta utilizada para calcular os índices que são incorporados na matriz GUT para definir o grau de gravidade, urgência. Isso é GUT, é outra ferramenta, não é PDCA. PDCA alternativa C. Mais uma questão aqui. O denominado ciclo do PDCA é uma forma de intervenção para adaptar as organizações às mudanças no ambiente em que atuam. Olha, de alguma maneira, o PDCA é uma ferramenta à disposição para melhorar, para adaptar. Vamos dizer assim, lato sensu tem a ver, mas eu tenho outras 4 alternativas que, de repente, representam melhor o conceito. Está muito abrangente esse conceito. Também chamado de ciclo de melhoria contínua. Gostei. Corresponde a uma ferramenta da qualidade utilizada para controlar e melhorar os processos de trabalho. Perfeita. Essa está exatamente perfeita, ao passo que a outra tem a ver, ou seja, não representa exatamente.
Consiste em um sistema de planejamento estratégico, não é uma ferramenta até operacional de gestão, pode ser usada em planejamento estratégico ou num plano de ação, mas não é uma ferramenta, não consiste em um sistema. Analisa as variáveis críticas de desempenho e propõe estratégia de curto, médio prazo, não é isso, não é essa ferramenta. E é um processo de construção de consenso dentro da organização e envolvimento de todos os colaboradores no alcance de objetivos e metas fixados. Percebam que as alternativas não representam o conceito de PDCA. Ah, mas tem a ver, em menor ou maior grau até pode ter a ver, mas não representa. Enquanto diz assim, o denominado ciclo PDCA, também chamado, corresponde, essa é a tua questão indiscutível, as outras tu discute todas elas. Ok, pessoal? Então vamos fazer só um break e voltamos com gestão de projetos e assuntos outros que estão faltando ainda.